Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, hoje vamos resolver 3 questões avulsas, tá? Questões sobre estoques. Então, essas questões aqui são sobre estoques. Aí, pessoal, nós temos aqui a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: em relação ao controle do estoque pelo método PEPS, WEPS e custo médio ponderado móvel, admitindo que os custos dos estoques aumentam de forma contínua. Assinale a alternativa correta. Aí ele quer que você assinale a alternativa correta, tá? Pessoal, quando tiver questão desse tipo, ele quer saber o seguinte, ele quer saber como é que você vai resolver a questão, aí você vai fazer da seguinte maneira, ó, você vai fazer esse quadro aqui, tá certo? Então aqui eu vou colocar, ó, sempre nesta ordem aqui, pessoal, ó, PEPS, tá? PEPS, aqui, ó, a média ponderada móvel, e aqui o EPS. Então, sempre o primeiro vai ser o PEPS, o segundo a média vai ficar sempre no meio, tá, pessoal? E o terceiro é o EPS. Aí você vai colocar aqui, ó, CMV, aqui você vai colocar lucro, e aqui você vai colocar estoque final. Aliás, vamos colocar o estoque final aqui, né, que fica na ficha de estoques, tá, pessoal? Você pode colocar aqui, tanto faz um como o outro, vai dar no mesmo, tá? Vamos colocar aqui estoque, ó, estoque final. E aqui vai ser o lucro, tá certo? Pessoal, nesse caso aqui, quando você tiver uma questão, basta você saber o seguinte, ó, que aqui nós temos duas situações, quando é inflacionário e quando é deflacionário, tá certo? Normalmente as questões perguntam sobre esse método aqui, inflacionário, foi o caso aqui da questão, ó. Os estoques aumentam de forma contínua, ou seja, vai aumentando todos os meses praticamente. Então, pessoal, isso aqui é o método inflacionário, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar, pessoal, o CMV, você vai colocar assim, ó. O CMV é o menor, tá certo? O CMV é o menor. Aí, as outras você vai fazer tudo ao contrário. Se aqui é menor, o estoque final aqui vai ser maior e aqui vai ser maior, tá certo? Agora, ó, aqui você não coloca nada, porque a média vai ficar sempre no meio. E depois o EPS. O EPS, pessoal, você vai fazer ao contrário do PEPS, ó. Aqui vai ser maior, aqui vai ser menor e aqui vai ser menor, tá certo? Então, a gente preenchendo isso aqui, aí a gente resolve as questões. Então, vamos preencher novamente. Eu vou explicar como é que a gente preenche, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que você tem que saber, somente esse daqui, ó. Somente este, tá, pessoal? O que é que acontece com o CMV do PEPS, ó? Pessoal, aqui eu tenho aqui, ó, primeira compra, né? Ó, eu comprei por R$ 50. Quando eu vou comprar novamente, pessoal, aqui é quando eu vou comprar novamente, o que é que vai acontecer? Como é um período inflacionário, então vai aumentar. Então, a segunda vez, vamos supor, né, que seja 70, a terceira vez seja 80. Aí, quando você vende, você vai tirar primeiro qual? Você vai tirar o primeiro que entrou. Então, pessoal, consequentemente, este primeiro que entrou aqui, ó, no método PEPS, quando você for tirar ele, o que é que vai acontecer com o seu CMV? O CMV vai ficar menor. Concordam comigo? Porque você vai tirando primeiro o mais antigo, ó. Entendeu aí? Então, neste caso, pessoal, o CMV é menor no método PEPS. Tá certo? Conseguiram entender, pessoal? O CMV é menor no método PEPS? Conseguiram entender? Sim. Então, ó, se você encontrou aqui menor, pessoal, agora vamos fazer tudo ao contrário, ó. A média não mexe, tá? A média não mexe, a média sempre vai ficar no meio. Agora veja aqui, ó, o estoque final para o método PEPS, pessoal, ele vai ser maior, tá certo? O lucro no método PEPS vai ser maior, então aqui vai ser maior, tá certo? Aqui vai ser maior. Agora o EPS, pessoal, o EPS é todo ao contrário do PEPS, ó. O que era menor se tornou maior, o que era menor se tornou maior.
Aqui, ó, estoque final, se era maior, se tornou menor. Menor. Do mesmo jeito aqui o lucro, pessoal. Se era maior, no método EPS vai se tornar menor. Pronto. Então, bastou você saber aqui, pessoal, bastou você saber aqui o valor do CMV do PEPS, que é menor, você preenche esse quadro, tá? Lembrando que o método PEPS vai ficar sempre no meio. Feito isto, pessoal, responda aí a primeira questão. Feito, 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 feito. E aí, pessoal, qual é a resposta aqui? Qual é a resposta? A letra B. Então, ó, em relação ao controle do estoque pelo método PEPS, o EPS e custo médio ponderado móvel, admitido que os custos dos estoques aumentam. Quando eles aumentam, pessoal, é inflacionário, tá certo? Então, quando ele aumenta, o que é que acontece? O estoque final será maior quando utiliza o método custo médio ponderado. No médio custo médio ponderado, pessoal, ele será sempre o do meio, tá certo? Então, esse será sempre o do meio. O lucro líquido será menor quando utiliza o método UEPS. Aí eu venho aqui, pessoal, e olha o método UEPS, ó. O lucro líquido será menor, o lucro será menor, correto, pessoal? Então é o nosso gabarito aqui, é a letra B, tá? A letra C, ó, a receita de venda será maior quando utiliza o método PEPS. Independente do método, pessoal, a receita líquida será a mesma, a receita líquida será a mesma, tá? O custo das mercadorias, letra D, o custo das mercadorias vendidas será maior utilizando o método PEPS. No PEPS, pessoal, o custo será menor. Na letra E, o lucro antes do imposto de renda será menor se utilizando o método do custo médio. Aqui, pessoal, se você encontrar o lucro antes do imposto de renda, o lucro bruto e o lucro líquido vão ser iguais se não tiver nenhuma despesa nessa questão, correto? Então, lucro bruto, LAI e lucro líquido serão iguais. E a gente sabe que, na média, ele está sempre no meio. Então, aqui está errado. Então, nosso gabarito aqui foi a letra B, tá? Lembrando, pessoal, que aqui é inflacionário. E se fosse deflacionário? Deflacionário é só fazer tudo ao contrário, tá certo? Se fosse deflacionário, o menor, o PEPS, já seria o maior e o EPS seria o menor. Aí você fazia o quadro todo ao contrário, tá certo? Vamos fazer essa segunda questão aí. Podem fazer, pessoal, a segunda questão. Podem fazer aí a segunda questão.
E aí, pessoal, fizeram? Ok, vamos ver aqui. Feito. Vou mandar esse slide aqui no grupo, tá, pessoal? Eu vou fazer bem bacaninha aqui, tá? Eu vou tentar fazer bem bacaninha para mandar, tá certo? Eu vou fazer bem bacaninha. Aí eu vou já fazer e vou mandar, tá? Assim que eu terminar de almoçar, eu já faço isso aqui, pessoal. Assim que eu terminar de almoçar, eu já faço isso aqui, tá? Feito, feito, feito. Então vamos ver, pessoal, qual é a resposta da segunda? Qual é a resposta da segunda? A resposta da segunda é a letra B. Olha aí, pessoal, a resposta da segunda é a letra B. Uma determinada entidade opera em um mercado com significativa variação dos preços de materiais adquiridos para estoque e posterior comercialização. Aí ele diz: no mercado em que a entidade opera, a tendência é de aumento frequente de preços. Aumento frequente de preços, pessoal, significa o quê? Inflação. Então, a gente lembra sempre, ó, inflação, tá certo? Ó, se é inflacionário, pessoal, aí a gente vai ver aqui, ó, aí, considerando esse cenário, ao ser consultado pelo diretor-presidente da entidade sobre os efeitos dos diferentes critérios de controle de estoque, o contador afirmou corretamente que letra A, o método do custo médio ponderado tende a reduzir os custos das vendas. Errado. A letra B, o método PEPS tende a gerar menor custo das mercadorias vendidas. Foi o que nós vimos no nosso quadro, pessoal. Então, nosso gabarito aqui foi a letra B, tá? A letra C, o método PEPS tende a gerar menor saldo de estoques, é maior, pessoal. O método, o PEPS, né, não é menor, é maior. O método EPS tende a gerar maior saldo de estoques, ao contrário, é menor. Os métodos de controle de estoques não influenciam no resultado das vendas. É falso, influencia sim, tá, pessoal? Então, é só a gente olhar aqui para o nosso quadro aqui que a gente resolve essas questões, tá certo? A terceira questão, pessoal, só para a gente terminar por hoje, podem fazer aí que eu fico aqui aguardando. Um assim na prova já garante um ponto, exatamente, pessoal. Mas isso aqui pode cair na prova, tá? A gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Essa questão aqui, pessoal, essas questões são difíceis, tá certo? Essas questões são difíceis. Porque se você não sabe fazer esse quadro aí, não entende esse detalhe aí, pessoal, uma questão dessa daqui é para inglês ver, correto? O cara vai pegar e vai responder de qualquer jeito. Exatamente, se não estudar, se perde. Ok. E aí, pessoal, qual foi a resposta? Resposta, qual foi?
A letra E. Muito bem, pessoal. A resposta aqui foi a letra E, ó. A dona Marina disse aí, tá certo? Ele diz, ó, de acordo com a doutrina, no que tange à avaliação dos estoques, em uma economia deflacionária, em que os preços de aquisição de itens acima diminuem à medida que o tempo passa, admitindo que foram feitas várias compras no período e que houve baixas por vendas e que a estoque final é incorreto. Então, pessoal, aqui a questão que é o deflacionário e ele está perguntando o incorreto. Então, pessoal, como ele está perguntando o incorreto e é deflacionário, aí basta usar esse mesmo quadro aqui, correto? Só que é deflacionário. Vamos fazer aqui o deflacionário, pessoal. Ó. Deflacionário. Deflacionário. Tá certo? No deflacionário, pessoal, você coloca aqui, ó, PEPS. Aqui a média vai ficar sempre no meio, tá certo, pessoal? E aqui vai ficar o EPS. No deflacionário, pessoal, o método aqui vai ser o maior, tá certo? Então, aqui ó, vai ser o maior. Consequentemente, pessoal, tudo vai ficar ao contrário. Aqui nós temos CMV, aqui nós temos estoque final ou lucro, tanto faz, tá certo? Estoque final ou lucro, tanto faz. Aí aqui vai ser menor e aqui vai ser menor. Aqui, pessoal, vai ser, ó, você só observa o CMV, tudo vai ser ao contrário. O média vai ficar sempre no meio, aqui o que era maior se torna menor, aqui, pessoal, se torna maior e aqui se torna maior. Pronto, feito isto, pessoal, aí eu volto aqui para a questão, ele está perguntando um incorreto. A letra E diz, ó, o método PEPS resultará um custo de mercadorias vendidas, CMV, menor que o CMV apurado pelo EPS. Isso aqui está falso, pessoal. Só que a questão quer o incorreto, então é o nosso gabarito, tá certo? Então, se você não tiver prestado atenção nesse incorreto, você também acertaria a questão por causa que você já estava acostumado a fazer com o quadrinho inflacionário, tá certo? Então, nosso gabarito aqui foi a letra E. Ok, pessoal. Então, ó, por aqui nós vamos ficando, tá? E a qualquer momento, se vocês tiverem questões, pessoal, é só mandar aqui para a gente resolver na hora de 12:30, tá? Fui, pessoal. Até mais.